2 de janeiro, sexta-feira de 2026. Continuamos nosso estudo de 1 João 4, notas. Isso fala, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, ao caso da luz e glória para o Grupo Cruz e Força Fé, no WhatsApp também, TV Notícia Cristo Rei, Nazareno Ressurreto, no YouTube, canal. Dê um like se gostar, compartilhe, comente, se inscreva. E ainda temos a promoção do pendrive, curso bíblico de teologia cristã, 170 arquivos, 92 aulas no grupo Cruz e Força e Fé somente. Peça com endereço, R$ 40 o pendrive, mais o custo de envio para o seu endereço. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas tinham aparecido no mundo antes de estudarmos a fundo a literatura das falsas religiões, judaísmo, ortodoxo, islamismo, hinduísmo, budismo, macumbismo, espiritismo, gnosticismo, xanonismo, animismo, etc. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo Celeste de Jesus em nós para não sermos enganados por estes espíritos que servem à trindade satânica do dragão China, o diabo, a besta do mar, a Rússia com seus aliados e a besta do mar, os Estados Unidos com seus aliados de guerra e a besta da terra, a Rússia e seus aliados do anticristo islâmico. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, que já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Então esse anticristo, ele odeia principalmente Israel, odeia os judeus, odeia os cristãos. Agora esse grupo Hamas é o próprio partido do anticristo, né? Recebeu dinheiro para soltar os sequestrados, comemorando nas ruas de Gaza, né? Tirando os sequestrados que eles queimaram, até crianças, em forno micro-ondas lá, quando invadiram Israel, jovens, uma coisa que lembrou o Holocausto dos nazistas, e sequestraram e depois venderam os sequestrados, que chegaram às suas famílias, parecendo aquelas caveiras do Holocausto da Alemanha nazista. Então nós estamos vendo o anticristo se levantando sobre a terra, nos nossos olhos, e a esquerda radical apoiando esses demoniados do anticristo. Isso vai aumentar, isso vai chegar, como diz o profeta Zacarias, ao novo holocausto de Israel, quando eles se converterão e se arrependerão de terem negado o Messias Jesus crucificado com os romanos, com esse império aí que a besta que levantou do mar, que é Roma, né? Dominava o mar Mediterrâneo. É a grande Babilônia, também do Apocalipse, com Jesus ressuscitando todos os cristãos de todas as gerações, de todos os cemitérios cristãos, irá assumir o governo do trono de Davi em Jerusalém, reinará por 1000 anos, prenderá todos os demônios, vulto preto, Beelzebu, de olho vermelho, mosca que leva a alma dos bruxos para o inferno. No cadáver deles treme o ronge, como você pode ver com o cirurgião, Dr. Fernando Lemos, de Rosário do Sul, na Record, no YouTube. Você pode assistir o testemunho dele, como esses Beelzebu, de olho vermelho, vulto preto, arranca a alma dos cadáveres de bruxos, pessoas que morrem, que não são eleitas por Deus. Eles são chamadas, dizem em nome de Deus, mas não são eleitas. Não ouvem a voz de Jesus, não têm Jesus no coração, não creem em Jesus, não recebem a Eucaristia, a carne e o sangue, não bebem a carne e o sangue da Eucaristia de Jesus, e não segue os mandamentos, nem conhece a palavra, e não ouve a voz de Jesus, e não conhece a voz de Jesus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz de Jesus. Elas são eleitas para o céu, para o reino de Deus, para a salvação. É isso que nós estamos a caminho, por isso nós trabalhamos, servindo o Senhor, ensinando as almas, as ovelhas, chegarem ao reino dos céus e terem acesso a essa linda rampa de Jacó, que eu vi aqui subindo dos anjos, contei 42 subindo no céu, no ano da inundação, que foi 2024, aqui no Rio Grande do Sul. Então São João já conhecia as obras de Nero, imperador louco e perseguidor dos cristãos, e com os fariseus do primeiro século negavam que Jesus era o Messias e o Filho de Deus, a natureza, a eternidade e a divindade. Estes formavam, com o regime de perseguição cristã, que existe até hoje como a besta do mar,
Estados Unidos, né, e Europa, Inglaterra, né, Inglaterra, Londres, é a besta do mar. A Inglaterra tinha um império que cobria todos os mares. E a besta da terra, a Rússia e seus aliados, e o dragão, a China, sendo o anticristo da Turquia islâmica, né, que está na OTAN também, que ela tem uma aliança com a besta que sobe do mar. Como nós vemos hoje, Roma, a grande Babilônia do Ocidente, lutando contra o dragão do Oriente, a China, que soltou aquele vírus lá na Itália, matou todo mundo ali com vírus fabricado em Wuhan, né? E chamou de sopa do morcego. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Para provar os espíritos, precisamos ouvir dele se Jesus Cristo veio em carne para expiar os nossos pecados com seu sangue. Segundo São João, Deus não permite que ele minta. Então, nós temos que provar os espíritos para saber se são de Deus pela verdade do Evangelho. Não acreditar em espírito, que demônio é mentiroso. E Jesus manda os demônios calar a boca, porque ele não serve para dar testemunho que são mentirosos, né? Vós sois de Deus, filhinhos, já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jovens, sejam fortes e confiantes na palavra de Deus, vocês vencerão o mundo com a sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. E não vamos confiar na inteligência artificial, uma inteligência dos céus, do Espírito Santo de Cristo. Sim, essa vence a inteligência artificial e o mundo da inteligência artificial. Sim, o Espírito Santo é a glória pessoal do Pai e do Filho expirado. Então, o Espírito Santo foi inspirado pelo Pai e pelo Filho. Portanto, não tem comparação com a força ou poder inferior do inferno e seus demônios, do diabo e do mundo, e das bestas e do dragão, que enganam o mundo e a humanidade. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. A grande mídia, os políticos do mundo falam do reino do céu, mas tratamos somente das bestas deste mundo e suas guerras, terras e mares e anticristos, ilusões e são passageiras. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Estamos lendo nota de 1 João capítulo 4. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que é nascido de Deus e conhece a Deus ama. O amor é a luz pessoal de Deus, vivo, que nos permite conhecer a verdade da fonte, sabedoria e frutos da santidade fóica. E somos marcados dessa de novo fonte restauradora em Cristo. Então Deus é amor, Deus quer que nós façamos boas obras, Deus quer que a gente viva em paz com Deus e com os homens. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, é verdade, sabedoria e luz de tudo e todos, não é dispensável. Nós podemos dispensar Deus, nem um minuto, principalmente nessa vida online que nós estamos. Por minutos a pessoa estraga a vida inteira, né? Faz uma bobagem, pega uma faca, um facão, pega uma arma, acaba com a sua vida, acaba com a vida do outro. Ou pega uma forca. Não, isto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Então, Jesus está disponível online para você, na Palavra de Deus, no Espírito Santo. Use a luz de Jesus online. Nós precisamos hoje viver a luz de Deus online. Conheci um médico, um primo meu, faleceu por causa de 5 minutos. Se alguém tivesse socorrido ele ali, esses 5 minutos, não teria tido morte cerebral, parada cardíaca, estaria vivo, jovem, bem-sucedido médico, depois de uma cirurgia. Então nós precisamos de Jesus a cada minuto, não é nem em cada 5 minutos, que é o tempo da nossa respiração. E temos todo dia que orar, meditar na palavra, aprender, crescer na graça e conhecimento de Cristo, limpar o nosso coração. Como nossas consciências são fracas e deficientes e vivemos em um mundo assustado por ensinamentos
devemos ser prudentes, né? Genocídios, guerras, revoluções, demônios, essas últimas eras, Jesus disse que haveria. Catástrofe climática, precisamos de um líder humano como Jesus. O Filho de Deus está no trono para nos assistir e nos dar a inteligência celeste, orgânica e viva do Espírito Santo, todo minuto, ligado na inteligência celeste, não na artificial somente. É uma ferramenta de trabalho, mas a inteligência celeste em Cristo Jesus é uma essência, um bote salva-vidas nesse mundo tumultuado de tempestades. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados nele, por Ele e para Ele. Amém? Então essa é a grande maravilha. Temos esse Jesus vivo no trono, com 24 cromossomos humanos lá em cima. Um de macho, de Deus Pai, criado pela mão dele, como Adão criou, como ele criou os cromossomos de Adão. E 23 da Virgem Maria, santa, de boa memória, cheia de graça de Deus, que nós precisamos viver nessa graça que Deus deu a Maria também. E pela palavra nós temos essa mesma graça que Deus deu a Maria também, suportou aqueles tempos terríveis dos romanos lá em Israel, até a crucificação do próprio Filho. A sabedoria de Deus provou nossa salvação antes mesmo da nossa queda. Assim também, como salvou pela graça os anjos eleitos, também enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Não há melhor liderança que a divina, pois ela é perfeita em Cristo. Ninguém viu Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, o seu amor é aperfeiçoado em nós. Teu Espírito Santo produz frutos do amor para as consciências, não podemos negar. Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Existem experimentos elétricos que fazem o cérebro humano receber informações inteligentes capazes de emitir ondas eletromagnéticas capazes de mover máquinas com a mente, assim também e fios. Os espíritos podem nos fazer pensar e mover como máquinas biológicas. Deste modo, Deus nos dá em Cristo do seu Espírito para nos fazer produzir frutos de amor e bondade excelente que vem do amor de Deus, que é maravilhoso e surpreende neste mundo de trevas e tempestades. Então, Deus nos deu o Espírito Santo, por quê? Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, os demônios, vamos ter os demônios, o diabo dentro de nós, comandando a nossa mente, nosso desejo, as nossas ações, e nos enganando, nos levando a crimes, aí nós acabamos em penitenciária, por causa dos nossos crimes, né? E o demônio quer que todo mundo fique na penitenciária ou seja morto. Ele quer matar, tirar a vida de um, levar o outro para a penitenciária para ficar pior ainda. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se os apóstolos conheceram perfeitamente a Jesus, hoje há muita igreja abominável celebrando a Eucaristia e a palavra em pecados de abominação, e mesmo blasfemando na Eucaristia, blasfemando na pregação, no louvor, porque não conhecem a Jesus, nem o seu Santíssimo Espírito, nem sua palavra, nem o significado original da palavra que ensinam. Muitas são de privilégio, psicologia humana fácil e outras de movimentos filosóficos, comerciais ou políticos, verdadeiros teatros sem verdade para as consciências que as assistem. Muitas nunca falam ou advertem do diabo, do pecado, dos falsos profetas, do inferno e até embalam estes para vendê-los às suas pobres vítimas cegas e iludidas com sua experiência audiovisual. Então a gente tem que ter cuidado de pregar sempre, em nome de Jesus, a verdade de Jesus, e não a psicologia de Freud, de Jung, dos homens, das academias, das universidades falsas, mas a verdade da palavra de Deus preservada, inerrante e eterna, para honrar o nome santo de Jesus. Tem temor de falar esse nome, Jesus Cristo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Que lindo começo é ser cristão, mas confissão tão simples para todos, mas um escândalo e loucura horrível
e assombrosa para ateus e falsas religiões. Então, Jesus, quem é religião que não tem Jesus como Deus e homem, nascido da Virgem Maria, assento ao céu, ressuscitado, sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, não é de Deus, ou é do homem ou é do diabo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. Não basta cremos em Deus, nem sabemos que Deus é amor. Precisamos também crer que Deus nos ama em Cristo Jesus, que pagou o preço da nossa reconciliação. Sim, cremos que tendo sido tão mal em nossas vidas e tendo sido tão grandemente restaurados pela fé em Cristo vivo e é operante nesta fé, está a nossa confiança também que Jesus e o Pai nos ama cada um e nos colocará de pé em santificação até o dia da sua presença. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos, nós também neste mundo, na cruz sofrendo e morrendo, foi que Jesus pelejou com o diabo e todo o mal na terra. Assim também sofremos suas últimas dores, mas com livramento de todo o mal que seduz, engana e destrói as almas. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. A nossa reconciliação com o Pai e sua glória foi completa e perfeita em Cristo, por isso temos ousadia no amor do Pai como uma criança que pula no colo de seu Pai. Nós adentramos o Santíssimo Lugar do Trono de Deus com a cruz, que a cruz abriu para nós em amor, sacrifício, sangue, a palavra, o Espírito e a misericórdia. O sangue de 24 como somos, de Cristo, prova hoje no Cidade de Turim, Cidade de Oviedo, Cidade de Jerusalém, que Jesus Cristo, na mortalha de Chanteil, lá na França, prova aquele sangue que Jesus tem um sangue divino, 23 cromossomo da mãe e um cromossomo Y do pai. Então, João já dizia que o sangue de Cristo dava testemunho na terra que ele era homem e Deus. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormenta. Aquele que teme não é perfeito em amor. Todas as coisas, então, são nossas, porque nós somos filhos e não escravos. Jesus nos deu todas as coisas que o Pai criou. E nós então nos sentimos à vontade como uma criança correndo no meio da cidade que Deus nos deu, de toda a criação do universo que Deus criou. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então Deus primeiro fez a proposta de amor para nós, dando o seu próprio Filho. Temos que aceitar essa proposta e viver nessa proposta. Sem a restauração interior, anterior, nós não teríamos vontade nem entendimento da fé, pois não é dom complexo, pois ela é um dom complexo e anterior de Deus em nós. É eleição também, não é apenas chamar. Muitos serão chamados, poucos eleitos. Muitos falam em Deus, mas poucos têm Jesus no coração, na vida. Não deixa de ser, pois não se pode deixar de nomear assim, embora seja paradoxal ou polêmico para alguns e alguns teologias, mas não da palavra autóctone, aquela que foi falada, preservada, escrita na tradução Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Trinitariana, e algumas outras versões, mas a Sociedade Bíblica, revista, corrigida, atualizada, tem 3.000 erros, porque usaram o Novo Testamento errado, sinaítico, eclético, o Vaticano, são 3 Novo Testamento em grego errado, 3.000 erros. E eles estão dando esse português sujo para nós, escritura suja, alterada, coisas tiradas, outras coisas acrescentadas, e as pragas caem sobre aqueles que fazem isso. João disse no Apocalipse que as pragas cairiam quem distorcesse a verdadeira mensagem de palavra que foi falada por Jesus pelos apóstolos, que só encontramos no texto receptus, no grego, e texto majoritário, e a família 35 do irmão querido Batista Pickering, que está disposto até, eu acho que em português hoje. Se conhecendo, diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Não podemos falar mal ou odiar a um irmão, sempre pedimos a Deus por ele, mas quando somos odiados, não podemos deixar de ter cuidado e prudência, de se proteger dos danos desse ódio mortal
danoso que nós vivemos nessa sociedade da luz, da tela, né, dos alto-falantes, das câmeras. Então temos que ter muito cuidado. Tudo hoje é a velocidade da luz, é alta velocidade, porque a informação também, se ele não ama o seu irmão, a quem vive, como pode amar a Deus a quem nos vive? Isso é um paradoxo, é uma mentira. A gente tem que amar o próximo, o irmão, a família, o marido, esposa, filha, no amor de Deus, na verdade de Deus, com o Espírito Santo e a graça que veio também, que Deus deu à Santíssima Maria, Virgem, Mãe de Deus. Sim, essa graça está disponível para nós, para suportar tudo aquilo, até o próprio filho crucificado, como uma espada atravessou Maria. Mas Deus deu a graça para ela suportar toda a sua vida sem pecar, sem errar, grandes pecados, grandes erros, embora ela não tenha vivido uma vida totalmente imaculada, como muitos querem, e seria desejável, mas ela não cometeu grandes pecados, Deus a preservou de grandes pecados, Maria. Sim, se mesmo tendo visto a Deus por alguns momentos, os irmãos estão frequentemente entre nós e não podem ser indiferentes, nem deixarmos de congregar, como é costume perverso de muitos, principalmente jovens desse tempo. A gente vai na igreja, a gente não vê os poucos jovens. Os jovens estão se divertindo, estão se distraindo, e até pecando, né? No domingo, no sábado, no dia da igreja, no dia do estudo, vendo esporte exageradamente, com distrações, nos dias que são sagrados para adoração e conhecimento, estuda a palavra e os sacramentos da Eucaristia, da confissão, do batismo, da comunidade, né? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, depois de admoestarmos os estranhos de Deus pela palavra do Espírito Santo, que prescruta toda a intimidade de Deus, temos um provérbio, mandamento a obedecer com razão e com fé. Se somos cristãos, amemos a Deus, a Cristo e ao irmão no Espírito Santo Celeste, para que que em nós habita como um só corpo e pão eucarístico. Amém e amém. Então esse foi o estudo de notas, 9 laudas, 1 João 4, isso falou Alf. Você então quer esse Jesus, que é luz, que é céu, que é perdão, que é misericórdia, que é amor, foi manifestado na cruz pela graça da Santíssima Maria, Mãe de Deus, que esteve com ela protegendo, que essa graça da Santíssima Maria também esteja conosco, que ela está disponível, porque Jesus diz: bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus do que aqueles 6 que me amamentaram. Então eu vejo que está disponível essa graça da Mãe de Deus, a Virgem Maria, para todos nós, pela palavra, pelo Espírito, pelo amor de Cristo. Se você aceitou esse Jesus, bem-vindo à família cristã, confesse seus pecados, procure o seu batismo. Você já é batizado, cristão. Obrigado pela sua assistência. Esse que falou Alf, deixe uma bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você e sua família tenham uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Alf.